Reirene Tukiri, o Matetai, eu disse a paz do Senhor alunos em grego bíblico. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de grego bíblico, ministrado pelo Instituto Teológico Dinamis. Eu sou o pastor e professor Átila Ribeiro e estarei ministrando essas videoaulas para vocês. E eu espero, sinceramente, que elas sejam um instrumento abençoador para a sua vida. Espero que você venha adquirir um conhecimento bem abençoado do grego bíblico, que é o idioma original em que o Novo Testamento de nossa Bíblia foi escrito. Eu espero com isso que você possa ser abençoado na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, você que é pastor, que é pregador, você que é leitor da Bíblia Sagrada de um modo geral, esse curso possa ser um instrumento divino para a sua vida, ok? Bom, na aula de hoje, eu estarei fazendo a apresentação de nosso curso, como que vai funcionar. Mas antes eu quero apresentar a você como que, de um modo geral, nós devemos estudar a língua grega, a sua divisão para estudarmos o grego bíblico. Eu coloquei aqui na tela que eu estou compartilhando essas 4 partes importantíssimas do estudo da língua grega. Estamos falando a respeito da fonologia, da morfologia, da sintase e da exegese. Esses 4 pontos é o que nós precisamos aprender a respeito do grego bíblico. A fonologia é onde nós tratamos das pronúncias das palavras, o que é de suma importância para nós conseguirmos gravar para termos um bom vocabulário, embora nós não estamos interessados no grego bíblico para conversar, mas você conseguir pronunciar o texto, pronunciar as palavras, te ajuda, obviamente, a você gravá-las, ok? E também a morfologia, que é onde você vai estudar as formas da palavra. Como formamos o substantivo, o que é um substantivo, o que é e como se forma um adjetivo, um verbo. Essas questões nós estudaremos na morfologia. Depois nós vamos estudar a sintase. A sintase é onde nós vamos estudar o relacionamento das palavras dentro de uma frase. E, por último, a exegese. A exegese, você vai aprender a extrair do texto. Essas são as 4 partes que você precisa aprender a respeito do grego. No nosso curso introdutório, ou curso de grego elementar, nós estudaremos 2 módulos de 30 aulas cada um. Nessas primeiras 30 aulas, nós estudaremos a fonologia e a morfologia parte 1, que é uma introdução à morfologia, onde nós trataremos de alguns pontos. Nas outras 30 aulas, nós estudaremos a respeito do verbo e uma introdução à sintase. A sintase, nós estudaremos depois parte dela, uma introdução, nas outras 30 aulas que faz parte do módulo 2, ok? E, posteriormente, você vai, obviamente, estudar a sintase e a exegese em outro curso que você vai adquirir. Mas o objeto do nosso estudo nesse módulo 1 e módulo 2 é a fonologia e a morfologia. Dada essa explicação, eu gostaria de falar das primeiras 30 videoaulas que você está adquirindo. Nós estaremos estudando uma introdução à língua grega e o alfabeto grego, as vogais e consoantes, classificações das vogais, de tons, hiatos, aspirações e os acentos, trema, apóstrofo, crase, corone, sinais de pontuação. Na 6ª aula, proclíticas e enclíticas. 7ª aula, pontuação e silabificação. Na 8ª, os substantivos e os casos, parte 1, que é uma introdução. Na aula de número 9, os casos, parte 2, onde você vai conhecer os casos na língua grega. Apresentaremos como que funciona essa questão. Na aula de número 10, estudaremos as declinações, uma introdução. Você vai aprender que no grego, por exemplo, existem 3 declinações, primeira, segunda e terceira declinação, e faremos uma introdução ao artigo na língua grega. Na aula 11ª, segunda, terceira e quarta, nós daremos continuidade sobre a primeira, segunda, terceira declinação, respectivamente. Na 15ª aula,
até a 18ª, nós trataremos dos adjetivos. E depois, no finalzinho da 18ª, entraremos sobre os advérbios. Na 19ª, os numerais. O artigo, parte 2, tá? Você vai ter conhecido um pouco sobre o artigo. E na 19ª aula, você vai dar continuidade no seu estudo sobre o artigo. E também faremos uma apresentação dos advérbios de negação. Na 20ª aula, estudaremos as preposições, algo muito importante também na língua grega. Na aula de número 21, as conjunções. Na aula de número 22, os pronomes pessoais e possessivos. Na aula de número 23, os pronomes demonstrativos e relativos. Na 24ª aula, os pronomes interrogativos, indefinidos, reflexivos e recíprocos. Na 25ª, os nomes próprios e os topônimos, como que funciona essa questão. Na 26ª aula, a nômina sacra, algo muito importante também. Na 27ª, uma introdução aos verbos, falaremos a respeito do tempo e do modo do verbo na língua grega. Depois, na 28ª, continuaremos sobre a voz, a pessoa e o número dos verbos. Na 29ª, a composição e a conjugação do verbo. Falaremos sobre a conjugação temática e a atemática, como que funciona essa questão. E depois falaremos a respeito dos verbos terminados em mi. Uma introdução a esses verbos em mi, que é uma minoria no Novo Testamento, mas é importante você conhecê-los, conhecer a respeito deles. Aí está as 30 primeiras videoaulas que você está adquirindo nesse curso de grego bíblico, que nós chamamos de curso introdutório, ou curso elementar, ou noções de grego bíblico, ok? Dada essa introdução, eu gostaria de apresentar para vocês também o material que nós estamos usando. E esse material já foi disponibilizado para você, que é aluno do nosso instituto, você que adquiriu esse curso de grego bíblico, eu disponibilizei para vocês esses materiais. Fundamentos do grego bíblico, de William de Munsey, Gramática Instrumental do Grego, de Antônio Renato Gusso, da editora Vida Nova, e Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, de Lourenço Stélio Regan e Johannes Bergman, da editora Vida Nova. O Fundamentos do Grego Bíblico, de William de Munsey, é a tradução em português, obviamente, pela editora Vida, ok? Durante o nosso curso, os alunos que utilizaram essa gramática conosco, eu tratei de alguns assuntos concernentes a essa gramática, mas eu estou disponibilizando ela para que vocês vejam aí como que funciona essa gramática de grego do William de Munsey. Bem didática, eu achei interessante ela porque ela é bem didática, fácil para quem tem acesso aí, ainda não teve acesso ao texto grego, obviamente. Eu achei essa gramática bem didática, ok? Vamos lá. Outro ponto importante que nós trataremos nessa videoaula, nessa aula de número 1, nós iremos tratar sobre a importância de se estudar os idiomas originais e faremos uma introdução ao grego bíblico. Mas antes que eu dê continuidade naquilo que você vai estudar de fato, eu gostaria de ler para você um texto bíblico. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 10, está escrito assim, ó: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Eu achei muito interessante esse texto para nós introduzirmos a aula de hoje. Logo em seguida, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, te louvamos. Te louvamos porque estamos diante da tua presença nesta primeira videoaula deste curso. Que o Senhor possa abençoar os alunos, abrir-lhes o intelecto e que estas videoaulas sejam um instrumento do Senhor para a bênção da tua parte na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa abençoá-los nos estudos, abrir-lhes o intelecto e glorificar o teu nome através da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, agora eu gostaria de dar início, e é possível que essa videoaula seja a mais longa do nosso curso,
mas ela é muito importante para que você possa conhecer um pouco mais a respeito do grego koiné, que é o idioma original do Novo Testamento, como que ele surgiu, essas questões trataremos aqui. Mas não antes de lhe responder essa pergunta. Por que estudar os idiomas originais da Bíblia? Alguns dizem, abre aspas, não é importante saber os idiomas bíblicos para interpretar corretamente a palavra de Deus, fecha aspas. Essa possibilidade pode ter algum peso se for afirmada por alguém que os conhece e não por quem os ignora. Em 1524, Martinho Lutero escreveu: na medida que amamos o Evangelho, coloquemos uma forte ênfase nos idiomas, pois não foi sem razão que Deus escreveu as Escrituras em dois idiomas primários, né? O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Aqueles idiomas que Deus não desprezou, apenas os escolheu, acima dos demais para a sua palavra, são os idiomas que deveríamos honrar acima de todos os outros. É um pecado e uma vergonha que não aprendamos os idiomas do nosso livro. O mesmo Lutero disse o seguinte: os idiomas são a bainha na qual a espada do Espírito está contida. Essas falas de Lutero, ela é muito relevante no que tange ao estudo dos idiomas originais. Se através do aprendizado dos idiomas originais estamos aptos a extrair a verdade da palavra de Deus, a qual não estava visível anteriormente na tradução, então teremos obtido sucesso no nosso objetivo. Não pelo que foi traduzido, mas sim pelo que foi revelado por Deus. Ok? Então é muito importante que o aluno tenha isso em mente. Estudar o idioma original da Bíblia Sagrada é conhecer verdades que às vezes nós não conseguimos perceber com tanta profundidade nas nossas traduções. Além disso, eu gostaria de fazer a vocês uma apresentação da origem da língua grega. Declara-se com frequência que, embora o sânscrito não seja a mãe do grego e do latim, pelo menos é a irmã mais velha destes dois idiomas. Isso nos abre a investigação para uma língua perdida, conhecida em círculos linguísticos como indo-europeu, de onde se originou outras 10 línguas. Uma dessas 10 filhas foi o proto-indo-europeu, de onde se originou o grego, o latim, as línguas neolatinas, línguas germânicas e etc. O grego que nós conhecemos, ele passou por pelo menos 5 estágios no seu desenvolvimento. O primeiro estágio, ele é datado mais ou menos das origens até o ano 1000 a.C., e ele é chamado de pré-homérico. Por falta de literatura dessa época, nós sabemos bem pouco desse período da língua grega. Nessa época, houve invasões de povos de origem indo-europeia na Grécia, e também os acidentes geográficos da Península Ática e as adjacências, isolando essas levas migratórias, favoreceram, consequentemente, o desenvolvimento de vários dialetos. À medida que se estabeleciam, esses grupos desligavam-se uns dos outros, desenvolvendo um dialeto diferente da língua de seu grupo original. Daí veio o segundo estágio, que é o período clássico, que data mais ou menos do ano 1000 até cerca do ano 330, conhecido como a Era dos Dialetos. Nesse período, o surgimento das cidades-estado independentes fez com que o grego se fragmentasse em vários dialetos, sendo que 4 desses predominaram, que é o eólico, o dórico, o jônico, que é usado por grandes historiadores, por exemplo, e também o ático, que é o dialeto que mais influenciou. Inclusive, o dialeto ático, durante o quarto século a.C., na chamada Era de Ouro do grego clássico, ele foi o falar de Atenas, que era o centro político e literário da Hélade. Na verdade, os antigos gregos, eles autodenominavam-se de Heleno e o seu país de Ilíade. Essas palavras que nós conhecemos hoje, gregos e Grécia, são palavras latinas e foi atribuído a eles pelos romanos. Para você que não sabia, aprenda isso daí. Ok? Então, o ático, durante o grego clássico, apesar de ser tecnicamente uma referência a todos os dialetos desse período,
é usado normalmente para o ático. Algumas das grandes obras literárias do mundo foram escritas nesse dialeto. Dentre elas, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as comédias de Aristófanes, as histórias de Tucídides e Xenofontes, os discursos de Demóstenes e os tratados filosóficos de Platão. Depois, nós temos o período do ano 330 a.C. ao 330 depois de Cristo, que é o que nós chamamos de o grego koiné. As invasões indo-europeias na Grécia, no terceiro milênio a.C., produziu o que nós chamamos de dialetação, como nós já falamos. Os invasores falavam uma única língua que se dividiu em vários dialetos. Com o surgimento das cidades-estado, houve inúmeras batalhas entre as cidades rivais. O koiné nasceu das conquistas de Alexandre o Grande, que dirigiu a Confederação das Tribos, que era na época Atenas, e outras cidades gregas. Daí surgiu uma miscigenação que vai suavizar a aspereza de alguns dialetos e vai destituir alguns outros de sua importância tribal. As cidades e colônias conquistadas por Alexandre aprenderam o koiné como segunda língua. Isso favoreceu tanto a perda da sutileza do idioma propagado por suas conquistas, como a busca por mais clareza no uso do novo idioma mundial. Após a conversão de Constantino, no ano 330 d.C., o koiné evoluiu para o que nós chamamos de grego bizantino, que também é conhecido como grego eclesiástico. Constantino ele vai revogar o edito de Diocleciano contra os cristãos. Depois que o Império Romano foi dividido em ocidental e oriental, a língua grega deixou de ser a língua mundial, surgindo assim o que nós chamamos de o quinto período, ou período do grego moderno, que vai datar mais ou menos do ano 1453 depois de Cristo até o presente momento. Em 1453, os turcos invadiram Bizâncio. A língua grega escrita não permaneceu isolada do resto do mundo. Ela fugiu nos braços dos sábios bizantinos. À medida que esses fugiam com cópias dos clássicos gregos, o renascimento florescia na Europa. A reforma nasceu na Europa setentrional, enquanto os eruditos cristãos, por exemplo, Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, se familiarizavam com os manuscritos gregos do Novo Testamento. Embora os manuscritos gregos antigos e os sábios bizantinos tenham escapado do Oriente, vindo para a Europa Ocidental, as línguas europeias ocidentais não os influenciaram gramática ou semanticamente. Isto é, as cópias da antiga literatura grega retiraram a Europa da Idade das Trevas. Contudo, as línguas europeias não modificaram a língua dos manuscritos. Até os gregos se rebelarem, cerca do ano 1820, os turcos haviam isolado o Oriente do resto da Europa, impedindo o contato e o desenvolvimento da língua. Isso fez com que a fala coloquial do grego moderno não se diferenciasse substancialmente do bizantino vernacular, o que vai ligar diretamente ao koiné vernacular. Observe, então, que é algo interessante. A língua grega, quem diz isso é Daniel Wallace, né, citando Herber, a língua grega mudou menos em 3.000 anos de história do que o inglês ter de Chaucer, cerca do ano 1340, ano 1400. Ou Beowulf, não sei se é assim que pronuncia corretamente o nome dele, nota do tradutor antigo, poema inglês escrito na variante bárbara desse idioma, né? Século VIII. Hoje, nós temos dois níveis de grego moderno. A Catareussa, ou Cafareussa, né? Que é a língua literária, e o Demotque ou Demotki, que é a língua falada. Esse Demotque é uma língua falada atualmente hoje na Grécia, né? Agora, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego koiné, devido ao grego ser, na época, a língua mundial, devido à conquista, ou às conquistas de Alexandre o Grande, que data ali cerca do ano 330 a.C. Agora, o que é koiné?
O termo koiné é um adjetivo feminino de koinós, que é o que significa comum. Nós usamos a forma feminina para modificar o termo dialectos, que é um substantivo feminino de segunda declinação. Você vai descobrir durante nosso curso, obviamente, o que é primeira, segunda e terceira declinação. O termo koiné significa o grego comum ou helenístico, que vai lembrar o processo de helenização. Ok? Agora, quando foi o ápice do koiné? Depois das conquistas de Alexandre o Grande, demorou para que o povo começasse a falar o grego koiné. Não tem condições dele conquistar a cidade em um ano, e naquele mesmo ano o povo já começar a falar o koiné assim rapidamente. Cerca do ano 100 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, nós chamamos de o ápice do koiné. Mesmo com o Império Romano no poder, o grego ainda era a língua falada devido a que nós chamamos de assimilação cultural dos romanos. Quando Alexandre o Grande ele conquistava as cidades, ele ia mudando a cultura. Agora, os romanos não, eles faziam algo que nós chamamos de assimilação cultural. Eles deixavam o povo com a sua cultura, com o seu idioma, e não ia mudando como Alexandre o Grande o fez. Isso fez com que o Novo Testamento fosse escrito na língua grega, que é chamado de o grego koiné. Né? Somente a partir do segundo século que o latim começou a dominar a Itália. Ok? Nós temos, pelo menos, alguns tipos de koiné. Nós temos o koiné vernacular, chamado de língua das ruas. Era a língua falada da época, falada entre as camadas populares. E também o grego literário, que é o koiné mais polido, chamado de a língua dos eruditos ou a língua dos acadêmicos. É só você comparar o português das universidades com o português das feiras, das ruas, né? Você vai perceber que é um pouco diferente. Normalmente, o koiné coloquial, né, que é o terceiro nível, normalmente falado por pessoas educadas, comparado ao nível literário, era menos polido. Um exemplo são nossos sermões. Segundo muitos professores de homilética, os nossos sermões é em nível coloquial vivo. Boa parte do Novo Testamento está no formato de prédica, ligadas à posteridade. Algumas cartas eram lidas em voz alta nas igrejas, que era a língua viva do koiné falado. Né? O grego do Novo Testamento, o aramaico, o hebraico e o grego estavam em uso na Palestina no século II. Se você observar, por exemplo, em João capítulo 19, verso 20, Lucas capítulo 23, verso 38, você vai ler a expressão INRI, né? INRI, I-N-R-I. Marcos capítulo 15, verso 34, Mateus 27, verso 46, está lá a expressão Eloi, Eloi, lema sabachthani, né? Escrita em aramaico. Jesus ensinava em aramaico, embora conhecesse o hebraico e falasse também o grego, possivelmente. João capítulo 20, versos do 15 ao 16, você vai perceber essa questão. O hebraico era a principal língua entre os sábios judeus. Porém, o grego era o principal veículo de comunicação na Palestina nos tempos de Jesus e a língua diária de seu ministério. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Agora nós temos 3 pontos de vista sobre o grego koiné do Novo Testamento. Há quem diga que é o grego koiné vernacular, outro que é o vernacular rico em semitismo e outro que é um dialeto distinto. Porém, nós acreditamos que é impossível ser de uma única forma de koiné. Vários autores de níveis culturais diferentes. Por exemplo, Hebreus, Lucas e às vezes Paulo, ele vai se assemelhar ao koiné literário. Já Marcos, João e o livro do Apocalipse, até mesmo a segunda carta de Pedro, é um pouco inferior ao literário. Alguns autores, por exemplo, eles vão demonstrar que aprenderam o grego depois de adultos, outros que era sua língua nativa. Então é impossível ser de uma única fonte ou de uma única forma o grego koiné. Agora que você já entendeu essas questões
de uma introdução à língua grega, agora que você viu os 5 estágios da língua grega, e em especial o período do grego koiné, eu gostaria de apresentar-lhe agora o alfabeto grego.